Boa tarde. O vídeo que eu vou fazer agora não tem nada a ver com medicina, mas sim uma medicina diferenciada, né? Vou falar de um mestre, né? De uma pessoa que foi mestre, tornou mestre, porque perseguidor de Jesus. E sabe quem era ele? Saulo. Antes de ser chamado Paulo, era conhecido como Saulo. Então Saulo, certo? Ele era um perseguidor do povo judeu, do povo de Deus, né? O que é que aconteceu com Paulo? Paulo, ele tem o quê? Bem jovem, com uns 20 anos de idade, até menos, ele começa a estudar aos pés de Gamaliel, certo? Que era o maior pessoa mais, vamos dizer assim, mais culta naquela época, para a época, era Gamaliel, né? Ele era um culto na teologia bíblica, certo? Então Paulo começa a estudar com Gamaliel e ele se forma aos pés de Gamaliel, né? Quando a Bíblia relata que Paulo era um homem maldoso, porque perseguiria os cristãos, andava perseguindo os cristãos, matava os cristãos, né? Então, agora ele se converte. Paulo se converte o quê? Ao cristianismo, porque Paulo era judeu, mas Paulo era poliglota, ele falava 2 idiomas, tá? Ele tinha 2 idiomas, ele era um poliglota. Então, depois que ele se formou aos pés de Gamaliel, o que é que ele faz? Ele não se chama mais Saulo, mas sim Paulo, porque ele começa a ter uma grande missão. Assim como Jesus faz 3 viagens, olha só, assim como Jesus tem 3 anos de missão na face da terra, se tornando o quê? Pregando o evangelho, o ministério de Jesus foi 3 anos. Assim foi o ministério de Paulo. Ele fez 3 viagens missionárias e cumpriu-se tudo que Paulo tinha que fazer. Mas ele sofreu muito, pelo amor de quê? Pelo amor do evangelho. A Bíblia diz que ele fez uma das viagens dele, ele foi mordido na ilha, e ele chegou lá na ilha, uma cobra, ele foi fazer uma fogueira, e a Bíblia diz que ele, quando foi colocar a mão na lenha, uma cobra pegou na mão dele. Os fariseus que ali estavam com ele, muitos acompanhavam Paulo, porque queriam que Paulo se desse mal. Mas quando Paulo, agora cheio do Espírito Santo, diz a Bíblia, tinha uma comunhão muito grande com Jesus, com Deus, os caras disseram assim, agora ele vai morrer, porque uma cobra venenosa morde esse cara, longe daqui de tudo, numa ilha. Mas Paulo foi fazer o quê? Ele foi levar uma palavra de conforto àqueles necessitados, sabe? Ele ia orar por aqueles que eram doentes. Quando a cobra mordeu ele, parece que nada aconteceu, e não aconteceu nada. Ele saiu dele normalmente, levantou, diz a Bíblia, e foi orar e pregar o evangelho. E assim foi a vida de Paulo, meus amigos. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais da história de Paulo, vocês sabem, Paulo, segundo os historiadores, Paulo escreveu 13 a 14 epístolas, tá? Porque Paulo é profeta maior, Paulo não é profeta menor. Os profetas menores são o quê? O que é profetas menores? São o quê? Aqueles que escreveram pouquinho livros, como 3 folhas de livro, que é um livro, né? Vamos supor, Joel, por exemplo. Vamos citar aí, Ruth, profetas menores, porque escreveram poucas coisas. Mas Paulo não, escreveu grandes epístolas, 13 a 14 epístolas. Por isso Paulo é um profeta maior, certo? E assim sucessivamente. Então, meus amigos, como Davi também escreveu o quê? Quantas epístolas? Tudo de grande. Então, Davi também é profeta maior, certo? Às vezes a pessoa diz, mas o que é o profeta menor e o profeta maior? São aqueles que escreveram menos epístolas. Um livrinho de 2, 3, 4, 5 folhinhas, como tem na Bíblia, às vezes 8 folhinhas, 10 folhinhas. Isso chama-se profeta menor, certo? Para quem quer conhecer um pouquinho de teologia. Mas aí essa história de Paulo. Paulo agora se torna um homem procurado pela lei, perseguido, né, pelos romanos, né, pelos reis, o rei Agripa. O rei Agripa, quando soube que Paulo agora estava do lado de Jesus, pregando o evangelho, ele chama Paulo na corte e diz, Paulo, como pode agora tu, sendo tu um perseguidor desse povinho, olha só, agora tu fala desse Cristo, desse Deus,
que tu perseguias, tu açoitavas, tu batias, mandavas prender, matavas, agora tu defende esse povo e anda com esse povo. Eu não entendo, Paulo, o rei Agripa. Aí, porque Paulo, ele também fazia a sua própria defesa, certo? Na corte. Então, o rei, quando uma certa feita, o rei pergunta, chama para ele de novo, para poder ele se explicar. Porque agora Paulo não é mais aquele homem perseguidor, é o homem que fala do amor de Cristo. Ele se converte ao cristianismo. Ele passa a entender o plano de Deus na vida dele. Aí o rei Agripa diz assim para ele: Paulo, parece que uma coisa me diz assim, quase tu falas tanto desse Cristo, quase que tu me persuadiu a me converter a esse teu Cristo. Você está entendendo como é que é as coisas? Talvez você, o que é que eu quero dizer com isso? Talvez você tenha alguém que está no Evangelho, dentro do Evangelho, seja lá onde for a igreja que você está frequentando, não interessa para mim placa de igreja. Não me interessa. O que me importa é que você está servindo a um Deus que te criou no ventre da tua mãe. Isso é que me basta. O resto é balela, é conversa furada. Placa de igreja não salva ninguém. Nem adventista, nem sabatista, nem assembleia de Deus, nada. O que importa é você servir a Deus, cumprir as escrituras. Porque a Bíblia é bem clara. A Bíblia é bem clara. A Bíblia é uma bússola. A Bíblia fechada é um livro comum, mas a Bíblia aberta é a boca de Deus falando com o homem direto. Tá? E ali, se você começar a buscar, você vai ser batizado com o Espírito Santo. Porque Jesus te batiza com o Espírito Santo dentro da tua casa. Entendeu? Você pode receber uma cura divina dentro da sua casa. Tudo é pela fé. Jesus disse: se tu creres, verás a minha glória na tua vida. Olha só o que Jesus falou. Tudo é possível aos que crê. Se tu crê, verás a minha glória na tua vida. Meu amigo, crê. Se você está passando por qualquer dificuldade, qualquer perseguição, qualquer problema, seja no emprego, seja no trabalho, seja no lar, seja em qualquer lugar, em qualquer circunstância da vida, creia que Ele é o dono da tua vida, leão da tribo de Judá. Ele vai te dar a vitória. Quem gostou do vídeo, dá um like. Por favor, se inscreve no meu canal, certo? Que tem muita coisa boa lá, tem de tudo, certo? E passa para os amigos. Obrigado e até uma próxima hora.